Graça e paz, meus irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia. E eu preciso compartilhar essa palavra contigo, porque se você não estiver bem, você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa. Olha, eu preciso compartilhar essa palavra contigo. Essa palavra se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo de número 10. Coloca aqui nos comentários: Deus vai usar pessoas improváveis para a minha vida. Coloca aqui nos comentários: Deus vai usar pessoas improváveis para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em prol da sua vida, em prol da minha vida, Deus ele vai usar pessoas improváveis. As pessoas que eram para ser usadas por Deus não serão. Pastora, que palavra é essa? Eu quero entender que palavra é essa. Você vai entender essa palavra gloriosa agora. Agora, no nome de Jesus, você vai entender essa palavra gloriosa. Você vai ver o quanto o meu Pai, aleluia, vai falar contigo, aleluia, nessa manhã. Olha que palavra tremenda, olha que palavra tremenda. Olha só, e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão dos salteadores. Olha que história tremenda! Olha que história! Esse homem cai nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E quando isso acontece, eles abandonam esse homem que ia de Jerusalém para Jericó, né? Eles abandonam esse homem ali. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles abandonam esse homem ali, passa por ele, aleluia, o sacerdote, passa por ele o levita. E eles fazem o que, pastora? Ignoram o processo, o que tinha acontecido com esse homem, o que estava acontecendo com ele. Ele teria sido atacado pelos salteadores e ficou ali meio que morto. E quando o sacerdote, e quando o levita passou o sacerdote ignorou, passou o levita ignorou, mas quando o samaritano, aleluia, passa, o samaritano ele age de grande e profunda compaixão, aleluia. E eu percebo nessa história que esse samaritano, ele não tinha recurso para ajudar esse homem. Como assim, pastor? Ele não tinha recurso, porque ele deixa ali uma quantia, pede para que aquele homem cuidasse desse homem, né? Pede para que o hospedeiro cuide desse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, né? Ele dá a quem? Ao hospedeiro, 2 dinheiros, né? Só que esse homem, olha só, irmãos, que coisa tremenda, ó. Deu-lhes 2 dinheiros, olha só, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar, né? Então ele deixa ali 2 dinheiros, porque certamente esse samaritano não tinha mais recursos em mão. E ele diz para ele: olha, quando eu voltar, tudo que ele gastar aqui, eu pago. Olha que coisa tremenda, a responsabilidade que o samaritano, aleluia, assume de cuidar, aleluia, deste homem que estava ali. Louvado seja o nome do Senhor, meio que morto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, mas o samaritano, aleluia, ele veio e cuidou, ele veio e atou as feridas, ele veio e passou azeite, aleluia,
aleluia, ele entregou ao hospedeiro e pediu: cuida dele para mim, cuida dele para mim. Saiba que muitas vezes Deus, ele não vai usar o sacerdote. Deus, ele não vai usar o levita. Saiba que muitas vezes ele não vai usar, Deus não vai usar as pessoas que poderiam ser usadas, as pessoas que estão próximas de você. Aleluia, Deus, ele vai usar pessoas improváveis. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Escute bem o que eu estou falando para você. Deus, ele vai usar pessoas improváveis. E essas pessoas improváveis serão uma bênção muito grande na sua vida, para que as promessas, aleluia, de Deus se cumpra. Coloque bem isso, guarda bem isso no seu coração. Deus, ele vai usar pessoas improváveis. Deus, ele vai usar pessoas, aleluia, que você não espera. Quando eu falo isso, eu lembro do meu testemunho. Eu lembro do que Deus, aleluia, fez na minha vida, usando, aleluia, pessoas improváveis, usando pessoas, aleluia, que eu nunca imaginava na minha vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus, ele anda na contramão do homem. Aleluia, Deus, ele anda na contramão do homem. Deus, ele usa pessoas improváveis. É muito forte, aleluia. É muito forte a presença de Deus na vida daqueles que esperam no Senhor, na vida daqueles, aleluia, que confia no Senhor. Aleluia, quem confia em Deus, irmãos, não perde batalha. Quem confia em Deus, aleluia, não perde batalha. Diante dos olhos de muitos, pode até parecer perdida. Ei, mas se você confia em Deus, saiba que essa batalha, aleluia, ela não será perdida. Você vai sair campeão, aleluia, dessa guerra. Você vai sair campeão, aleluia, dessa batalha. Como, pastora? Porque Deus, aleluia, ele usa pessoas improváveis. Ele está em lugares improváveis. Ele faz coisas improváveis. O nosso Deus, aleluia, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Louvado e engrandecido seja, aleluia, o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, ele é aquele que usa, aleluia, pessoas improváveis. Mas aquilo que Deus determinou para a sua vida, saiba você, isso vai acontecer. Querendo Satanás ou não, olha, eu preciso te dizer, isso vai acontecer. O nosso Deus, ele é muito maravilhoso. O Deus no qual nós servimos, ele é muito maravilhoso. Ele só faz maravilhas. E na sua vida, aleluia, não vai ser diferente. Se prepare, viu? Se prepare para viver o melhor de Deus. Se prepare para desfrutar do melhor de Deus. Deus, ele é aquele, aleluia, que cuida de você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Pois Jesus vai, pois disse, para com ele, e disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Vai e faze da mesma maneira. Seja bom com as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Seja bom com as pessoas. Seja o próximo, aleluia, das pessoas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que coisa linda a forma que Deus trabalha. Esse homem que estava indo de Jerusalém para Jericó se deparou, aleluia, com pessoas ruins, se deparou com pessoas frias, conhecendo a palavra, com pessoas frias, aleluia, que fazem acepção de pessoas, que despreza as pessoas. Mas esse homem também se deparou com o samaritano, aleluia, esse homem se deparou com o seu próximo. E quando ele se depara com o seu próximo, aleluia, esse próximo age de íntima compaixão, cuida
dele, zela dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Assume uma dívida, irmãos, assume uma dívida, né? Eu te pagarei quando voltar, né? Cuida dele e tudo que ele precisar, faça. Aleluia, porque eu vou te pagar quando eu voltar. Quando eu voltar aqui, eu te pago tudo que você gastou com ele. Toda a despesa com ele eu pago. Esse foi o próximo, aleluia, do homem que saiu de Jerusalém para Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. E foi ferido pelos salteadores, né? Foi agredido pelos salteadores. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, ele vai usar pessoas improváveis. Deus, ele sempre vai colocar, aleluia, alguém de Deus, alguém com coração, aleluia, voltado às coisas do Senhor do seu lado. Saiba que ainda que o mundo se levante contra você, como foi com esse homem, aleluia, a causa dele parecia estar perdida. Ainda existe um samaritano, ainda existe aquele que sobrou do despojo, ainda existe aquele, aleluia, que Deus pode usar, ainda existe aquele que vai reconhecer, aleluia, a glória de Deus sobre a sua vida, aleluia, e vai cuidar de você, vai estender a mão de poder, aleluia, vai estender a sua mão, aleluia, e Deus vai manifestar o seu poder. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Saiba que Deus, aleluia, tem os instrumentos dele aqui na terra. Sossega o teu coração. Deus, ele tem instrumento na terra. Deus ainda tem, aleluia, aqueles que sobraram do despojo. Deus ainda tem aqueles, aleluia, que ele pode usar. Deus ainda tem aqueles que ele pode contar. Sossega, meu irmão, o teu coração. Sossega, meu irmão, o teu coração. Confia a tua vida, a tua causa ao Senhor. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Olha, fica aqui. Olha para o autor, olha para o consumador da sua fé. Existe samaritano que Deus, ele pode usar. Existe os improváveis, viu? Existe os improváveis e Deus, aleluia, ele vai usar para a sua glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Exaltado, aleluia, seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo, aleluia, vos abençoe de uma forma toda especial. Você é uma bênção na minha vida. Na metade desse dia eu retorno e eu quero orar por você, viu? Eu quero orar pela sua vida na metade desse dia. Não desfaleça a sua força, viu? Fique tranquilo, fique atento, pois Deus vai usar pessoas improváveis em favor da tua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe essa palavra. Tem alguém aí perto de você precisando ouvir essa palavra. E você, olha, você vai ser esse samaritano hoje, compartilhando, viu? E após você compartilhar, você vai receber testemunho da sua atitude, viu? Da sua atitude de compartilhar com alguém essa palavra, você vai receber testemunho. Olha, as pessoas vão dizer, você foi usado por Deus. Deus usou a sua vida porque eu precisava dessa palavra. Eu precisava ouvir algo assim. E Deus usou a sua vida para você compartilhar comigo. Você é uma bênção, viu? Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Deixa Deus te usar. Não seja um mar morto que só recebe. Não, não. Você não é esse mar morto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe até a metade desse dia, viu? Você é uma bênção na minha vida.